Olá, boa tarde. Eu me chamo Carolina Albuquerque Miller Costa e, juntamente com a minha dupla, o Jefferson Chagas Vale, nessa atividade 2 da disciplina de ensino à distância, que engloba a gente ter uma análise mais prática, propondo soluções e percebendo lacunas da contabilidade pública e como o ensino à distância e a tecnologia da informação poderiam vir a colaborar com a evolução da contabilidade pública, a facilitar tanto para os profissionais contadores como para os usuários da informação e tanto para os cidadãos comuns. A gente percebeu que existe uma larga legislação, tanto tributária como normas operacionais de rotinas contábeis, orçamentárias e financeiras, que para o próprio profissional da contabilidade é difícil de se manter atualizado e é difícil de estar acompanhando. E, no, e por outro lado, do cidadão, é difícil de compreender as contas públicas, difícil de compreender como aquilo afeta ele, o que é uma receita, o que é uma despesa, e pelo fato de ele não ser técnico da área. Então a gente percebeu que existe muita informação, que muitos dados que não são agregados de uma forma facilitada tanto para o lado do contador, do profissional contábil ou do gestor financeiro, quanto do lado do cidadão comum. Não existe essa integração, esse vínculo, falta essa ponte para ambos os lados terem mais facilidade. E essa ponte poderia ser suprida através da tecnologia da informação e da EAD. E com isso a gente pensou no desenvolvimento de uma intranet ou então de um site oficial mais fácil que pudesse congregar, condensar essas informações contábeis que o contador precisa, tanto na forma de legislação como custos de atualização. Isso de uma forma bem rápida possível que se pode ter aqui no vídeo. E agora eu deixo a palavra com meu amigo Jefferson. Olá, dando continuidade ao tema proferido pela colega Carol Miller, nesse momento nós vamos discutir a ideia em relação ao impacto educacional e tecnológico, implementação do projeto e avaliação do resultado. Em relação ao impacto educacional e tecnológico, tivemos uma discussão em relação como essa proposta poderia contribuir para a continuidade, para a educação continuada, dos contabilistas públicos. É fato, quando se trata do tema contabilidade pública, bem como finanças públicas, sabemos que é uma matéria muito complexa, porque exige um conhecimento da legislação, onde nós sabemos que essa legislação, principalmente a brasileira, ela vive em mudanças, né? Por se tratar de um tema muito complexo, nada mais justo do que a implementação, né, de aplicativos, de formatos de educação continuada para que esse profissional de contabilidade ele tenha, né, dentro do seu arcabouço, ele possa ter uma educação continuada em relação ao tempo. A proposta que tivemos em relação a sanar esses problemas foi a busca de consolidar essas informações tanto na área municipal, estadual e federal, com relação à tributação, bem como em relação ao orçamento, finanças e contabilidade num só sítio, né? Num só aplicativo. Isso seria uma ideia que poderia contribuir imensamente para que a eficiência do trabalho do profissional em contabilidade fosse bem maior.
Outra alternativa, né, que tem que ser trabalhada em paralelo é a educação continuada. Ou seja, o serviço público ele tem que dar suporte, tem que dar essa previsão ao profissional de contabilidade para que ele possa ter uma educação continuada. E isso, né, como alternativa, seria a criação de algum convênio, de alguma parceria com ONGs ou então com agências de fomento, bem como com universidades, tanto uma universidade estadual, uma universidade federal, em que tem no seu arcabouço o tema contabilidade. Outra proposta que colocamos também no trabalho foi o quesito transparência. É claro e notório em que nossos cidadãos eles não tenham o conhecimento em relação de como funciona a questão da despesa e da receita pública. Nós não temos esse entendimento, né? Nós, eu digo como população. Então, um aplicativo, né, uma plataforma em que pudesse nos dar um auxílio em relação a esse tema seria muito importante. Claro que a gente tem que aproveitar essas tecnologias, temos que aproveitar uma educação continuada para que isso possa ser feito. Uma das alternativas que nós colocamos como proposta aqui foi a ideia da criação de um jogo, né, de um aplicativo em que a gente pudesse disponibilizar para o cidadão, em que nesse momento esse cidadão ele possa, né, interagir com as informações em que o poder público possa fornecer. E isso seria uma ação interessante. Dentro desse mesmo aplicativo, como uma forma de incentivar o seu uso, né, poderia-se incluir também, que já existe, né, em alguns entes, em algumas prefeituras e em alguns estados, a ideia da nota fiscal, né? A partir do momento em que você lançasse essas notas fiscais, vocês teriam, né, a população teria crédito em relação a isso. Era uma forma de incentivar em que o cidadão pudesse acessar esse aplicativo, né? Ele poderia usar e daí aprender como é que funciona a sistemática das finanças públicas em nosso estado. Dito isso, concluímos que existe na administração pública várias possibilidades de a gente implementar, né, essas tecnologias, essas novas tecnologias, bem como criar situações para que a gente possa desenvolver uma tecnologia de uma educação continuada. É muito importante para isso, né, que os entes possam criar uma cultura organizacional em relação a isso. Não adianta só tentar implementar um sistema, tentar implementar uma política de educação, se não houver antes, obviamente, uma cultura para isso. Tem que ser enraizada em relação aos colegas que trabalham no setor do serviço público.